Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Gostaria de falar das minhas impressões, desses primeiros dias de guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil tem uma posição pacífica, de mais de 150 anos praticamente, sem guerras muito relevantes. E eu acho complicado um pouco, assim, porque o Brasil ele tem uma posição privilegiada, né? O continente americano ele é como se fosse uma ilha gigante, né? Nós temos os Estados Unidos há mais de 500 anos e os Estados Unidos ele praticamente participa de quase uma, dois terços das guerras que existem no mundo. Eles entram de alguma forma. Então assim, o Brasil ele praticamente ele com a Organização dos Estados Americanos, a OEA, ele não precisa praticamente participar de guerra nenhuma. Então assim, para o Brasil é muito fácil falar de que a gente defende a paz porque a gente está numa região pacífica, não tem conflitos religiosos, né? A maioria dos países são de maioria cristã e a América toda como se fosse uma ilha gigante isolada. Então, assim, é como se fosse a Austrália, por exemplo, o Brasil. É uma ilha no meio do nada. Então, pra gente, a gente não precisa realmente se envolver em guerras. Agora, eu queria falar um pouco sobre a Rússia e a Ucrânia, né? A Rússia, ela é um país, é o maior país do mundo e ele tem várias fronteiras, né? Que sempre tiveram em guerra. O Japão já entrou em guerra com a Rússia, a China, os mongóis, que eram tipo o beduíno, só que ainda mais ali da região da Mongólia, eles atacavam o Império Russo o tempo todo. E um pouco mais perto do Oriente Médio, os árabes sempre atacaram a Rússia e a Rússia faz fronteira com a Europa também, então os europeus sempre tentaram atacar a Rússia também. Então a Rússia, desde a antiguidade, às vezes tinha um ataque de cinco inimigos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Então na história da Rússia, eles não, assim, guerra para eles é uma questão de sobrevivência comum mesmo da nação. Então eles levam a sério, eles tentam ter as armas, desenvolver as armas mais avançadas do mundo o tempo todo. Na Guerra Fria foi assim. Depois da extinção da União Soviética, eles continuaram desenvolvendo mísseis de longo alcance, mísseis supersônicos, enfim. A Rússia ela leva a sério a questão de defesa. Mas eles cometeram alguns erros, na minha opinião, né? Já houve relatos de tanques de guerra sem combustível, muitos soldados se entregando, com a moral baixa, né? Inclusive eu li uma reportagem na BBC que o comandante, né, responsável por essa operação na Ucrânia já foi afastado porque afastado não, ele teve ali uma reprimenda, né, do Putin, porque realmente a questão logística de faltar combustível para os tanques de guerra na linha de frente, isso daí é uma questão de falta de planejamento, né? Porque a gente olha o mapa gigante da Rússia, né, nos canais CNN, na TV, só que a Ucrânia é um país muito grande também. Então, assim, é questão da parte logística de defesa, você calcular se vai ter combustível, se vai ter alimento na linha de frente. Então, isso daí, né, é um dos erros aí que o Putin está cometendo. Em relação ao que importa, vamos lá. O Brasil, a gente é assim, a favor sempre da paz e da conciliação. Mas a paz nem sempre acontece. Então, o conflito, a gente foi obrigado praticamente a se posicionar ou a favor da OTAN ou a favor da Rússia. Nós votamos, como o Brasil votou condenando a invasão da Rússia pela Ucrânia, apesar do presidente Bolsonaro ter ido lá fazer reunião com o Putin. A nossa diplomacia oficial tomou uma outra posição que não do nosso presidente. E é complicada essa questão porque demonstra uma fraqueza do Bolsonaro de conciliar o poder executivo, né? Como se tivessem vários executivos. O vice fala uma coisa, o Itamaraty fala outra, o presidente fala outra. Isso daí é muito ruim para o próprio Bolsonaro, né? Que parece que não tem uma fraqueza ali, de ter uma falta de comando no poder executivo. Quando todo mundo, se ele tem que ficar falando que ele que é o presidente, é porque há uma sensação de vácuo de poder. E isso não é muito bom para o presidente. Só que eu gostaria de dar minhas impressões. Poderia ter uma escalada militar muito grande se a OTAN entrasse no conflito, o que não ocorreu, ainda bem, né? Vamos dizer assim,
ponto de vista da Ucrânia, isso é péssimo porque eles cotejaram entrar na União Europeia, na OTAN, e no final foram abandonados pelos Estados Unidos e pela Europa, que decidiram não intervir militarmente e defender a Ucrânia. É um pouco maquiavélico dizer isso, mas para a paz mundial é importante que o conflito termine logo. E a OTAN não entrando tem chances de terminar mais rapidamente. Né? Vai ser ruim para a Ucrânia, que era um país independente, tem mais de 1000 anos de história, né? E é complicado. Mas, assim, poderia ser pior, vamos dizer assim, que se a OTAN entrasse, realmente o risco de ter uma terceira guerra mundial seria muito grande ali. O Putin, ele deu sinais de que ele não vai parar, ele falou com o Macron recentemente, segundo eu vi, e ele disse que não tem nenhum desejo de parar. Os últimos acontecimentos chegaram perto de uma usina nuclear, né? Os conflitos, teve uma guerra de midiática ali, falando que se poderia ser próprios ucranianos sabotando, né, segundo a Rússia, ou os ucranianos dizendo que o Putin queria sabotar a usina para causar um desastre nuclear. Enfim, eu acho que, no geral, na questão econômica, acho que o Putin não calculou que seriam tão graves e severas as sanções. Muitas empresas, além dos governos, né, tirado o SWIFT, que é o sistema dos bancos internacionais, muitas empresas resolveram sair da Rússia, né? Várias empresas de tecnologia, até de petróleo, a Shell, muitas empresas levaram a sério as sanções dos Estados Unidos e Europa e saíram também. A grande parte, né, das multinacionais do mundo são dos Estados Unidos, Europa e Japão, então praticamente isolaram ali a Rússia. Não vou entrar no mérito se isso é certo ou não, mas eu acho que o Putin não esperava uma uma sanção muito grande assim, né? Inclusive os bilionários russos, isso pode causar realmente a destruição econômica da Rússia. Pelo que eu acompanho há muitos anos, né, de política internacional, realmente a OTAN foi invadindo a esfera de influência da Rússia, né? Estou falando sobre o mérito agora da guerra existir ou não. Como os russos entendem a Ucrânia ali como um território muito estratégico na questão de defesa, né? Eu acho que todo país tem direito de se defender. A gente chega a ter a impressão de que a OTAN nem tinha muito mais relevância. O próprio Trump, né, não deu muita relevância para a OTAN, mas pelo que se mostrou, o Putin ele demonstrou que ele tem medo, né, tem receio do que a OTAN pode fazer. Ele, inclusive, o Lavrov lá da Rússia, disse que, o ministro das Relações Exteriores, disse que uma das objeções da Rússia é que, objeções não, um dos pedidos é que retirem as armas nucleares da Europa, da OTAN. Né? Então a Rússia mostrou, assim, ela está querendo se mostrar forte, mas no fundo o que passou a impressão para o mundo é que a Rússia teme o poder da OTAN. Né? E no meu livro Unicracia, que eu falo sobre a paz mundial, né, de se ter um Estado mundial, World State, uma reforma da ONU para a busca da paz mundial, eu particularmente acredito que quanto mais a sociedade, a humanidade evolui moralmente, né, porque eu acho que a globalização, ela não foi uma globalização só econômica, foi uma globalização social também. Com o avanço da tecnologia, a gente vê os horrores da guerra, principalmente aqui no Ocidente, né? Ocidente, geralmente eles chamam de Estados Unidos, Europa e Canadá, mas a América Latina também é uma parte do Ocidente, a África também, cristã. Enfim, a gente vê com maus olhos a guerra, né? Embora a gente tenha se acostumado mal a ver os Estados Unidos em guerra, a gente estranha a Rússia entrando em guerra e o sofrimento dos ucranianos. A gente está como a evolução moral da globalização, da tecnologia, mostra que a gente está se vendo cada vez mais na humanidade inteira como irmãos não só irmãos de nação, né, de pátria, mas também na humanidade toda. Está repudiando cada vez mais guerras. A gente se coloca no lugar das pessoas, dos refugiados, terem que abandonar suas casas, o conforto do seu lar, né, devido à guerra. A gente está cada vez. Quanto mais a humanidade evoluiu moralmente, mais a gente acha um absurdo escravidão, guerras, coisas que eram comuns na antiguidade, a gente
não está aceitando mais como algo corriqueiro e normal. Isso é bom, mostra que a humanidade está evoluindo, mas o fato de ter a guerra, né, no pleno século XXI, dessa magnitude, causa uma estranheza, né, na humanidade toda. Esses dias está sendo de apreensão no começo da guerra da Ucrânia. Há muitas pessoas que, né, assim, chocadas com os acontecimentos. Né, a Rússia é um país muito forte, eles praticamente destruíram a Ucrânia e a estrutura deles em poucos dias, né, praticamente. Parece que o Putin nem ele tinha noção do poder, apesar de muitos erros e muitas mortes baixas por lado dos russos, eles também bombardearam assim de forma muito rápida a Ucrânia. Então foi impressionante o poder militar que a Rússia está tendo na atualidade. Eu acho que nem eles tinham noção que em poucos dias assim, talvez a falta de planejamento dos russos é que eles não imaginariam que em poucos dias ali a coisa ia tomar uma, uma repercussão dessa. E eu acho que o Putin ele calculou mal, as sanções do Ocidente foram muito fortes, muitos bilionários russos estão encontrando dificuldade, estão até fazendo oposição ao Putin, que eram grandes apoiadores, os oligarcas russos, né, que são os bilionários, eles apoiavam muito o Putin, e eu acho que essa questão também do Ministério da Defesa que perdeu o apoio do Putin por causa de alguns erros também é uma coisa que ninguém esperava. Mas se a OTAN não tomar partido, é ruim para a Ucrânia, mas para o mundo é bom porque não tem uma escalada maior ainda, né? O risco de uma guerra nuclear, ela totalmente fica um risco muito baixo se a OTAN não decidir enviar tropas para a Ucrânia. O Biden, no pronunciamento dele, falou que talvez o Putin não pararia na Ucrânia, então a minha opinião que o Brasil devia de defender é que o leste europeu que faz fronteira com a Rússia devia de ser uma zona neutra, sem países, não tem jeito. A Finlândia, Lituânia, Letônia, acho que Latívia e Ucrânia, eles deviam de ser países neutros, não pertencer à OTAN. Né? Eu acho que o Brasil devia de defender uma posição assim, que esses países não fossem membros da OTAN e nem tivessem armas nucleares com a fronteira com a Rússia. Eu acho que é a única forma do Putin se sentir seguro ali em relação à OTAN. No meu livro Unicracia eu cito Bertrand Russell, que é um filósofo meio contestado, né? Ele tem umas ligações ali com o ocultismo, com às vezes até satanismo. Ele fala que ele acha que só existiria um governo mundial, né, um world state, se a aliança militar mais forte do mundo, que no caso é a OTAN, destruísse a Rússia e China praticamente e formasse um governo único mundial, né? Para quem é mais ligado à conspiração, essas coisas, realmente no meu livro eu cito o Bertrand Russell. Eu espero que não esteja acontecendo isso, porque se a OTAN tem o objetivo de destruir a Rússia e China, o risco nuclear do mundo deixar de existir é muito grande se isso estiver acontecendo realmente. O plano do Bertrand Russell que eu cito no meu livro Unicracia. Espero que não esteja acontecendo isso, né? Eu cito algumas teorias conspiratórias apenas a título de conhecimento no meu livro, mas é muito estranho a OTAN, desde os anos 90, forçar essa guerra. E eu vi um site do Wikileaks, né, aquele site que rastreia as informações dos governos para deixar o mundo mais transparente, fala que os Estados Unidos e a Europa sabiam que forçando ali o avanço da OTAN para o leste europeu, que eles iriam causar uma guerra, provocar uma guerra com a Rússia. Então, assim, no meu canal aqui, Chester News, eu procuro, não estou dizendo que o que eu falo é a verdade absoluta, que eu tenho a razão, não é isso. Mas eu procuro mais próximo da verdade aqui no meu canal, a isenção, porque o que menos se vê hoje em dia são opiniões isentas, né? As opiniões elas já vêm com um objetivo ali de fazer ir para um lado ou para o outro. O meu canal Chester News ele sempre prezou pela isenção máxima ali possível. Então, realmente, a gente é do lado da OTAN, do Ocidente, né? O Brasil é aliado da OTAN desde 2019, mas a gente tem que ser verdadeiro. A OTAN, ela pressionou o máximo que pôde e a Ucrânia ali é um alarme ali para a Rússia que eles não aceitam. É bom que essa guerra acabe logo, o sofrimento humano, né? Os refugiados possam voltar para suas casas e a paz mundial seja estabelecida. Mas a gente tem que entender também, igual eu falei no contexto no começo do vídeo, o Brasil é uma ilha nas Américas
né, que os Estados Unidos protegem a gente de uma forma ou outra porque eles lutam as guerras que o Brasil não precisa lutar. Então o Brasil não é muito levado a sério no resto do mundo nessa questão da paz porque a gente está, questão da geopolítica, a gente está localizado numa ilha, a América é uma ilha, com vários países que têm a mesma religião cristã praticamente predominante, então a gente não tem muitos conflitos, igual na África, Oriente Médio, conflitos sérios, assim, regiões conturbadas. A gente deve a nossa paz aos Estados Unidos, que impõe a paz aqui na América, pelo menos, né? No resto do mundo, os Estados Unidos causa guerra, mas na própria América, nas Américas, eles causam a paz. Então, assim, a gente também no Brasil tem que reconhecer que se não fosse os Estados Unidos, a gente com certeza não teria tanta paz no continente americano. Então, a gente também não pode ser hipócrita e falar para os outros países que, igual a Rússia, que é rodeada de povos inimigos desde a antiguidade, que eles não devem lutar. Então é complicado também. E, e é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Eu estou acompanhando muitas notícias, eu não estou fazendo muitos vídeos porque eu acho que a gente está num momento complicado, não é fácil dar opinião diante de um conflito tão perturbador quanto esse, né? A gente não sabe se quem está certo, quem está errado, as guerras de narrativa estão muito grandes, né? Cada hora a mídia fala uma coisa, então assim bem difícil. A gente viveu 2 anos de pandemia e agora uma guerra, né, que poderia até ficar mundial se iniciou. Mas eu acredito que a probabilidade maior a OTAN não intervindo, não ter uma escalada nuclear, coisa mais arriscada ainda. Eu acho que a OTAN fez certo de não entrar, mas isso mostra que a OTAN também não tem muita credibilidade. Eles provocaram a Ucrânia, provocar a Rússia e depois abandonaram os ucranianos à própria sorte. Isso que realmente está acontecendo. E a Rússia parece que está atacando, mas na verdade ela está se defendendo do avanço da OTAN, que o Putin vem alertando há 20 anos para eles não fazerem isso. E o Wikileaks revelou que os Estados Unidos e a Europa sabiam, a OTAN sabia, que fazer isso poderia provocar uma guerra total com a Rússia. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News e que se chegue logo a paz entre a Rússia e a Ucrânia e que a comunidade internacional também saiba respeitar os anseios da Rússia, né? Porque a OTAN pode aproveitar esse momento para realmente destruir a Rússia, tanto militarmente quanto economicamente, né? Eu acho que a paz mundial também passa por você respeitar a Rússia e a China, não querer destruir esses países para se fazer aí um governo mundial, um world state à força, né? Apesar de eu escrever sobre isso no meu livro Unicracia, eu sou contra você fazer um Estado mundial à força, porque eu acho que um Estado mundial, se um dia existir a paz mundial, ela tem que ser uma paz democrática, não uma paz autoritária imposta às nações. Isso daí seria uma opressão inaceitável também para a humanidade. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Se gostou, dá um like para curtir, se inscreva no canal. Um abraço a todos.